Olá, boa noite, bem-vindo ao programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara. Hoje nós estamos recebendo o engenheiro ambiental e o hidrólogo Iporã Brito Possante. Também a vereadora Eva Valéria Lorenzato, porque a Câmara de Vereadores realizou o primeiro seminário sobre mudanças climáticas. Então, a partir de agora, nós vamos conversar com os dois a respeito deste tema, que é de fundamental importância, para os dias de hoje. Queridos convidados, bem-vindos ao programa Educação e Cidadania. Eu gostaria de primeiro conversar aqui com o nosso engenheiro ambiental, ele que fez esta apresentação na Câmara de Vereadores. O que você destaca em termos da sua área de pesquisa com as mudanças climáticas? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço aí também o convite para falar no plenário, no evento e também aqui na Câmara. Bom, a minha área, a hidrologia, ela se preocupa muito com a questão de como que a água interage, com o solo, com a floresta, com a lavoura, como que ela acaba parando nos rios, quantidade de água, qualidade de água, e como que isso afeta a sociedade, Então, como que a sociedade se expõe a perigos, a riscos, mas também usa a água para diversas questões importantíssimas, como abastecimento público das cidades, irrigação, navegação, enfim, a água é essencial para nossas atividades econômicas, para a vida em si. Então a gente tem essa complexidade toda envolvendo a hidrologia e diante de um cenário de mudanças climáticas, como que as mudanças do clima vão influenciar nos processos que a água flui no solo, nas encostas, nos rios, e como que isso afeta a vida das pessoas, como que isso afeta a sociedade, as decisões que as pessoas tomam do dia a dia, desde as pessoas mais humildes, comuns, até as decisões importantes, políticas importantes, como construir uma barragem, construir uma adutora de água, um dique de proteção. Então, são todas essas questões que envolvem o fluxo da água na paisagem, a partir das chuvas, até ela ir para o oceano, e como que a sociedade acaba influenciada com isso. Bom, nós estamos em um período de pós-enchente, uma catástrofe ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul. De que forma isso impactou, especialmente as zonas rurais, que são o seu interesse prioritário? Perfeito. Então, eu estudo a hidrologia, principalmente nas áreas rurais, esse é o tema do meu doutorado. Também estudo a parte urbana, quando as enxurradas nas cidades acontecem, causando alagamentos nas ruas e tudo mais. Mas nessa questão do desastre que tivemos agora esse ano, que foi um segundo desastre, porque houve um primeiro desastre no passado, então nós estamos numa segunda leva de desastres, e não existe nenhum grande motivo para a gente não acreditar que outros desastres vão vir. Aconteceu, digamos assim, efeitos em todas as regiões dessa bacia do Guaíba, de que começa aqui em Passo Fundo, as nascentes do Rio Jacuí, começam a fluir em direção à depressão central do estado, na planície ali, e acabam se avolumando e acabam chegando na Lagoa dos Patos. Influenciou as lavouras, tivemos erosão por chuvas muito intensas, em diversas lavouras, diversas áreas rurais foram afetadas por chuvas muito intensas, inéditas. Nós tivemos registros de chuva inéditos no Brasil, em intensidade aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos em 2 semanas 1000 milímetros em certos pluviômetros, isso é como se fosse a chuva do ano inteiro num único lugar. Então, assim, foram chuvas realmente inéditas, intensidades muito grandes, causando erosão muito grande, perdendo muito solo. Esse solo todo foi erodido nas lavouras tiveram todo esse impacto. Mas não só as lavouras, nós tivemos a questão das encostas, das montanhas, nas partes serranas, movimentos de massas extremamente letais, movimentos que fluem, a encosta inteira acaba fluindo morro abaixo e causando danos extremamente grandes, inclusive para a vida das pessoas, porque é uma coisa que de fato é muito letal, muito súbita. E depois, além disso, nós tivemos esse acúmulo de água nos vales, e a subida do nível dos rios. Então, o nível dos rios sobem e acabam inundando
né? A gente difere muito a questão de alagamento e inundação, são coisas diferentes. Alagamento é quando a água não consegue sair, né? Uma boca de lobo na rua está entupida, alaga a tua rua, né? Ou o teu pátio ficou alagado. Agora, inundação é quando a água de um rio extravasa e invade, né? Onde é seco, um terreno seco. Então nós tivemos inundações, né? Por todos os vales aqui do Rio Grande do Sul, na Serra, né? E depois na região metropolitana de Porto Alegre. Então, começa aqui no Passo Fundo, nessa parte do Planalto, com as lavouras sendo erodidas com essa chuva intensa. Na Serra, onde a paisagem acaba causando um degrau, assim, né? Os movimentos de massa, esses deslizamentos. E mais na parte da planície, essa grande inundação, que inclusive nós tivemos um esforço muito grande de mapeamento, né? Quase que em tempo real, para tentar alertar antecipadamente onde queria inundar, né? Então foi um desafio bem grande nesses últimos anos. Bom, nós ainda vamos falar sobre as mais consequências disso e também de que forma fazer essa readaptação, porque voltar a ser como era antes é muito difícil, né? Impossível, eu diria. Mas depois do intervalo agora eu gostaria de conversar com a vereadora Eva Valéria Lorenzato. Por que a Câmara de Vereadores, neste momento, está realizando este primeiro seminário sobre mudanças climáticas? O que motivou esse evento? Então, uma alegria estarmos aqui, em que pese, né, todo o sofrimento que a população do Rio Grande do Sul tem vivido no último período, em 2023, e se repetindo em 2024, e o medo, né, e a realidade que está colocada para nós de que o futuro, infelizmente, se nós não mudarmos os nossos hábitos, a exploração do meio ambiente, a tendência é de que aconteçam mais perdas, mais mortes a cada ano. Então, que pese tudo isso, para mim, vereadora na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, com o apoio do presidente Saul Spinelli, nós fomos provocados pelo ambientalista, o Preto, que ele estava representando a Mira Serra, que é uma entidade que tem trabalhado muito em defesa do meio ambiente, da preservação ambiental, e eles organizaram na UPF uma atividade com o professor José Andrade Franco. Ele esteve aqui em Passo Fundo, visitou os mais diferentes espaços, fez uma agenda com o presidente e comigo aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo e nos provocou. O que Passo Fundo está fazendo diante da crise climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul? E imediatamente nós, vamos pensar em alguma coisa, vamos ouvir, né, as lideranças que trabalham com o meio ambiente e imediatamente fizemos uma reunião com algumas entidades e então preparamos e aconteceu o primeiro seminário sobre mudanças climáticas aqui na Câmara de Vereadores. E especialmente Passo Fundo, eu digo que de repente são as orações mais fortes, né? Mas nós tivemos muita sorte. Passo Fundo dá para se considerar que nós ficamos dentro de uma bolha nos desastres, né? Que aconteceram desde 2023. Mas mesmo assim, olha só, no ano passado, 2023, Passo Fundo registrou uma morte e 131 desalojados após a enchente do rio Passo Fundo. Em 2024, a Prefeitura de Passo Fundo aponta que foram quase 500 pessoas que tiveram danos causados pela chuva aqui do Rio Grande do Sul. O número representa mais de 80 famílias, né? E segundo o movimento de luta por moradia aqui de Passo Fundo, mais de 200 famílias foram atingidas. O rio Passo Fundo transbordou. Naqueles dias, gente, nós vivemos momentos de muito medo, de muito pânico. Você estar representando a comunidade no legislativo, ter que trabalhar, né, com defesa civil, com o próprio poder executivo, que é quem tem o poder da caneta, como eu digo, né, que é a questão do dinheiro, do orçamento, que tem que estar ali no momento da crise, né. Nós, uma preocupação enorme, como que nós vamos resolver o problema das pessoas, as pessoas desabrigadas, sem casa, ligando, pedindo auxílio, com a casa encharcada, sem comida. Gente, nós vivenciamos situações de famílias que a mãezinha, 9 dias, que estava com o bebê recém-nascido, saindo de uma cesariana, uma pobreza enorme, e aí o rio transborda e a família perde tudo. E aí eles não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não tem comida, não tem... Então, assim, poder público, o Estado, nesses momentos, a gente percebe que tem que estar forte,
que nós temos que estar unidos num primeiro momento, claro, muito com aquela coisa da caridade, mas a gente sabe que isso tem limites, né, o voluntariado, e nós precisamos pensar políticas públicas, precisamos buscar alternativas e principalmente a prevenção, né? E foi isso que a gente pensou quando a gente então convidou o mestre, né, aqui o Iporã e outras lideranças também do CETAP, o Alvir, que faz um trabalho muito bonito aí na preservação ambiental das frutas nativas, né, de nós reflorestarmos o nosso Rio Grande do Sul com as árvores nativas, que também a gente vai estar preservando e vai estar trabalhando com a questão do aumento das chuvas, né? E aqui em Passo Fundo, se tu me permite, a Rádio UPF, ontem, no dia 11, se não me falha a memória, ela faz uma reportagem e nos traz a informação que nos últimos 20 anos, Passo Fundo aumentou 270% a emissão de gases de efeito estufa. E um dos principais motivos que a reportagem traz nas subdivisões das causas, né, que vem desde o aumento do uso da eletricidade, dos combustíveis, mas o principal é o transporte, que é o maior poluidor, com 91% das emissões de gases de efeito estufa. Então você veja, nós precisamos trabalhar um transporte público, investir mais, né, diminuir o número de carros, de veículos no nosso município, né? Precisamos pensar como que nós diminuímos a monocultura e incentivamos a agricultura familiar que produz alimentos e que é a grande preservadora dos recursos hídricos, né, do solo, das árvores, enfim, do meio ambiente, que faz um grande trabalho ambiental para a população, para a sociedade como um todo, a questão da reciclagem. Vereadora, as causas ambientais, elas são multifatoriais e a gente vai continuar conversando sobre isso depois do intervalo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, aqui no estúdio conosco, a vereadora Eva Valéria e também o engenheiro ambiental e hidrólogo Iporã Possante. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre as causas multifatoriais das alterações climáticas, mas queremos aproveitar a presença do engenheiro aqui, que é especialista em hidrologia, para ele explicar de que forma as enchentes, as chuvas trazem impactos, não apenas para o meio rural, mas também para o meio urbano, se o senhor puder explanar sobre isso. O senhor falou já de algumas consequências das enchentes. É possível amenizar estes impactos ou nós vamos precisar aprender a conviver com estes impactos? Perfeito, Gisele, né? Então, vamos lá. Os desastres, eles têm uma sequência de fases, né? Da gestão dos desastres, né? Então, a gente tem, por exemplo, o evento do desastre acontecendo e uma resposta que a sociedade precisa oferecer para esse evento, né? Então, é preciso ter, por exemplo, protocolos de emergência, né, diante de cada tipo de desastre, né? Então, é preciso ter onde que são os abrigos, quais são as rotas seguras. Isso são planos de ações emergenciais que o município precisa ter, né? E isso precisa estar muito claro, né, para quem liga, quem fala, quem faz o quê, né? A Defesa Civil certamente é um ator importante nisso, mas não somente, né? Toda a sociedade tem que estar envolvida nesse tipo de programa. Por exemplo, em Porto Alegre nós tivemos a questão crítica que era a água potável, né? Precisava chegar nas pessoas, porque mesmo as pessoas não afetadas pela inundação ficaram sem água, porque infraestruturas importantes foram afetadas, né? Então, como que a gente mantém uma cidade funcionando, né, quando chega uma inundação, né? Então, essa é a fase de resposta. Então, o município ele tem que se preparar,
nesse sentido de ter um plano de responder a um desastre, né? Aconteceu já o desastre, foi dado o alerta, o que a gente faz? É a resposta. Tem uma outra fase, que é a fase de recuperação, né? Então, o que fazer com todo aquele entulho que foi gerado? Como levar recursos para quem ficou sem recursos, né? Quem perdeu os seus recursos pessoais, né? Como dar amparo, né? Onde vai realocar as moradias que foram destruídas, né? Ou vai ser reconstruído no mesmo lugar. Essa recuperação, né? Que envolve auxílio aos mais vulneráveis, como a vereadora falou, né? A mãe que tem uma criança de colo, né? Que perdeu tudo. Essa tem que ter um recurso específico para essa pessoa, né? Um recurso, a pessoa mais vulnerável, né? Então, essa fase de recuperação. Mas isso é dado que o evento aconteceu. Agora, tem uma outra fase, são outras duas fases, né, que são antes do evento acontecer, né, que então é a fase da prevenção, né, que é a redução de riscos, né. Então, é reduzir a exposição ao perigo, né. Então, que ações são feitas em cada ambiente para reduzir o perigo, o risco, né, de dano, né? Então, no caso das cidades, por exemplo, né, nós podemos ter um arroio urbano, né, casas perto. Não, quem sabe a gente faz um parque aqui, né, em Lajeado, o pessoal está fazendo isso, né? Áreas que são inundadas foram transformadas em parques, né? Tem que virar alguma outra coisa útil para a cidade, senão o pessoal vai lá e ocupa de novo, sim, né? Sim. Então, assim, como que a gente reduz esses riscos, né? Uma área de encosta que pode desabar, né? Como é que a gente mapeia isso para tentar realocar essas pessoas antes que aconteça o desastre, né? E então essa redução de risco. E aí tem a preparação do desastre. Então a preparação envolve alertas, né? Previsão meteorológica do tempo, vai cair uma chuva pesada daqui 3 dias, se prepare, né? Amarelo, vermelho, né? Então, assim, sinais que preparam a resposta. E aí a gente volta de novo naquele ciclo. Então, mas a gente tem que atuar, por exemplo, em todas essas áreas, né? Tem que ter um sistema bom de preparo, um sistema de alerta que soe, as sirenes que façam, né, esses avisos, né? Olha, tem uma previsão importante, aí avisa para o grupo, pessoal, se preparem que talvez caia um granizo daqui uma semana. Então, assim, essa questão toda envolve cada ação numa fase dessa parte, né? Na minha área, a gente estuda a parte de hidrologia rural, né? Envolve, por exemplo, tu ter manejo do solo, né? Em que tu consiga reduzir, por exemplo, efeitos de chuvas intensas, né? Ter menos exposição do solo, né? Ter uma infiltração maior da água da chuva. Mas também tem uma questão, tem um limite de tudo isso, né? Existem eventos muito extremos, né? Que talvez as soluções sejam outras, seja um seguro, né? Seja ter esse amparo das pessoas que perderam o seu solo por erosão, enfim. Existem escalas de ação, né? A minha escala de ação, eu atuo muito em programas de pagamento de serviços ambientais, né? Eu trabalho com a Unisc, lá em Venâncio Aires, em Santa Cruz do Sul e Venâncio. E lá existem programas de pagamento de serviços ambientais em que os produtores rurais ganham um valor, né, para poder ser motivados, né, não só punidos por desmatar, mas motivados, claro, incentivados a tomarem boas atitudes em relação ao meio ambiente nas suas propriedades, né? Então, isso abre, digamos assim, era muito engraçado, porque eles contam, né? Eu estou mais na parte de escritório, mas o pessoal que faz campo conta que o agricultor lá acha que é meio ambiente e não quer saber, porque acha que é multa, né? Mas aí começa a se estabelecer um diálogo, né? E aí construir essas pontes, assim, né? Inclusive com produtores que já são simpáticos, né? De que não é multa, é outra coisa. E é importante ressaltar que existem, né, possibilidades, aliás, existem inúmeras possibilidades de fazer uma recuperação do solo e de outros problemas ambientais sem que seja necessário tanto investimento assim. Só que eu acho que isso não está ainda no senso comum de quem trabalha, né, diretamente com isso. Sim, perfeitamente. Então, existem soluções que não são tão estruturais, assim, são menos estruturais, né? Então, por exemplo, existem soluções que são baseadas na natureza, né? Então, a gente pode, por exemplo,
fazer infiltração, né, de água com terraceamento do solo, por exemplo, né? E isso envolve, obviamente, algumas ações, né, com manejo do solo, mas uma vez pensado, aquilo ali tem um grande retorno ao longo de muitos anos, né? Sim. Então, assim, ou, por exemplo, não ocupar uma área, né, uma expansão urbana, né, onde não ir, né? Isso tem um custo evitado associado, né? Então, porque depois planejamento. Exatamente. Então, assim, o planejamento ele custa um pouco, mas ele tem um custo evitado associado a ele, né? Então, assim, depois a conta vem, todo mundo acaba fazendo um rateio dessa conta, né, e não percebe, né, do custo que tem, por exemplo, ter que construir agora por exemplo, uma bacia de detenção, né, uma obra de infraestrutura, né, então assim, ou por exemplo, a água dos rios, né, tem um custo de tratamento, né, se a água fosse mais limpa, esse custo pode ser mais simplificado, esse tratamento, né, então a conta vem no boleto da conta d'água, né? Sim, a médio prazo, né? Mas as respostas costumam acontecer a curto prazo, não se pensa no médio, nos médio e longo prazos, né? Exato. O senhor fez esse mapeamento, né, de áreas que são prioritárias para essa revitalização de bacias. Sim. Quais são as regiões prioritárias aqui no estado? Então, a minha tese envolve métodos de fazer esse mapeamento, né? Então, esse mapeamento que eu fiz, por exemplo, eu fiz para essa região lá em Venâncio Aires, por exemplo, né? Então, assim, mas de forma geral, né, a gente pode trazer entendimentos gerais para o estado inteiro, né? Que as áreas importantes na hidrologia, que merecem uma atenção maior, né, são as áreas, principalmente de que existe recarga do aquífero, da água subterrânea. Então, áreas de encosta, né, em que a água, por exemplo, ela se infiltra facilmente, né. Tem o fundo do vale, que ele é mais úmido, onde a água flora, né. Essa área também merece alguma atenção, mas é mais porque ali tem um perigo associado maior, onde passa, né, as enxurradas, né. Mas as áreas de encosta, né, as áreas em que contribuem para encher o solo de água, né? Essas são as áreas que merecem, digamos assim, uma atenção maior, são mais prioritárias. Mas sem dúvida alguma, né? Por exemplo, a gente tem áreas de solo mais raso, áreas de solos mais profundos, isso tudo vai variar e vai criar um mapa que vai mostrar, digamos assim, verde, onde aqui é o filé, né? Aqui vale muito a pena agir, e áreas amarelas, talvez, e áreas vermelhas que aqui não vale a pena. Então, assim, né? Por exemplo, tem áreas de solo arenoso, infiltra bem mais do que uma área de solo mais argiloso, né? Então, se tiver recursos limitados, onde que a gente investe esse recurso para revitalizar, talvez valha a pena onde o solo é mais arenoso, onde infiltra melhor a água. Então, são questões bem técnicas, né? Mas que ajudam a alocar esses recursos, né? Porque os recursos não são abundantes, eles são escassos. Então, como é que a gente aloca esses recursos de forma eficiente? Essa é a ideia, né? Com esses estudos, né? Com esse estudo que aponta justamente onde é prioritário. Bom, falar de meio ambiente, falar de preservação ambiental, falar de mudanças climáticas é o mesmo que falar de vida, né? Porque diz respeito às nossas vidas, né? E à existência nos espaços que ocupamos. Então, vereadora, nós estávamos falando que são causas multifatoriais. Nesse sentido, estamos falando de, sim, reciclagem, né? O lixo, agricultura, agrotóxicos, né? Estamos falando de poluição pelos veículos de transporte. São causas multifatoriais. Então, o momento, pelo que eu pude perceber, de vocês estarem reunindo essas informações, fazendo observações, apontamentos, para a partir daí, então, montar um plano estratégico, um plano de ações, né? Para que a Câmara possa, então, estar pressionando, motivando ações efetivas nesse sentido? Seria isso? Com certeza, é buscar soluções, especialmente de prevenção. Eu fico observando, gente, pensando, vejam só, são bilhões, agora depois da enchente de 2024, que os governos estaduais e federais já investiram na reconstrução. E aí eu penso, se nós tivéssemos utilizado a metade desse recurso, acho que nem vamos dizer 50%, vamos falar em 10% desse recurso para prevenção, investimento, por exemplo, no pagamento por trabalho de preservação ambiental aos agricultores que de repente tem uma vertente de água lá na sua propriedade, porque é isso, o agricultor tem que tirar renda da sua propriedade, é ali o seu espaço. Por que a sociedade não pagar para ele preservar aquela vertente? Que ele não plante uma saca de soja ali naquele lugar. Então, assim, bilhões gastos para reconstruir, por quê? Por irresponsabilidade
dos gestores públicos. E isso nos mais diferentes espaços, nós temos uma falta assim enorme de políticas públicas voltadas para moradias dignas, porque ocupações aqui em Passo Fundo nós temos mais de 90 ocupações, são mais de 14 mil famílias que estão expostas a uma crise climática que a qualquer momento pode perder sua vida. Então é grave o que nós estamos vivendo e principalmente, Gisele, a gente viu mais do que nunca agora com essas enchentes que a questão climática atinge pobres e ricos. O grande empresário também teve perdas, fechou suas empresas, os aeroportos fechados. Imagina o aeroporto de Porto Alegre, quem que ia imaginar uma coisa dessas? Fechado até novembro, se não me falha a memória. Isso aí é uma perda enorme, gente, de recursos, de dinheiro, de vidas, de trabalho, de desenvolvimento para o nosso Rio Grande do Sul. Não são apenas os pobres que estão lá tendo que sobreviver lá nos morros porque não tem espaço para eles nas áreas urbanas. Todos nós perdemos e todos nós dependemos do meio ambiente para sobreviver. Não existe vida humana na Terra se nós não tivermos preservação ambiental. Então a Câmara de Vereadores, eu acho que mais uma vez ela dá um passo importante para nós começarmos a pensar o que nós podemos fazer, seja na legislação municipal, seja na questão da fiscalização, que é uma das principais funções também de uma vereadora, de um vereador, como que nós, de forma conjunta, nós podemos buscar alternativas, porque é isso, não adianta agora, depois de toda essa situação, nós ficar apontando culpados, nós temos que nos unir, e isso o Rio Grande do Sul tem condições, porque o nosso povo é forte, é aguerrido, acredita, né, se une quando precisa, e agora é o momento, unirmos forças, reconstruir o nosso estado, mas principalmente, como que a gente evita mais mortes, mais perdas, né, financeiras, perdas tão importantes que nós tivemos aí pelo Rio Grande do Sul afora. Como agir daqui para frente, né, vereadora? Muito obrigada pela sua participação. A você também, muito obrigada pela sua participação. Ficaríamos horas falando aqui sobre isso. Se tu me permite, rapidamente, eu só quero fazer um agradecimento ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que foi parceiro, esteve conosco também desde o início daquela primeira reunião com o pessoal da UPF, ali o professor que nos visitou, o GESP, que também se agregou à nossa atividade, a própria Câmara de Vereadores e o CETAP também, que foi parceiro e tem feito um trabalho muito importante na preservação aí do meio ambiente. Ótimo, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo trabalho e a você também. Eu agradeço. Muito obrigada. E a você que está acompanhando, uma ótima noite, nos vemos no próximo Educação e Cidadania.